Bom dia, pessoal. Na aula passada a gente viu aí como que a gente dimensionava uma tubulação, né? Como que a gente escolhia o diâmetro, né? Atendendo aí alguns requisitos técnicos de restrição de velocidade e pressão, dependendo do sistema. E hoje a gente vai ver como que o traçado dos condutos ele pode influenciar aí na operação do sistema, tá? O que acontece normalmente, né? Que é quando a gente vai assentar a tubulação, a gente costuma aproveitar a inclinação do terreno, né? Então a gente assenta a tubulação com a mesma topografia do terreno. Então a gente segue toda a ondulação dele, tá? Salvo aí algum caso que a gente precise transpor uma montanha muito alta, né? Seja economicamente viável criar um túnel, tá? Primeira coisa que a gente tem que verificar aqui antes de fazer, de olhar os casos que a gente pode ter nesse traçado de condutos, tá? É a diferença entre a inclinação da linha pisométrica e da declividade do terreno, tá? Então aqui a gente tem uma tubulação, tá? Que ela está assentada no terreno com uma inclinação beta, tá? E eu tenho aqui a minha linha pisométrica, essa linha tracejada aqui, tá? Que eu quero definir qual que é a inclinação dela, alfa, tá? Bom, para eu calcular a tangente de alfa, eu tenho que fazer ΔH, né, que é a minha perda de carga, dividido por esse comprimento AC, tá? Eu estou considerando aqui que a tubulação tem um diâmetro constante, tá? Então, essa minha perda de carga ΔH dividido por esse comprimento AC vai me dar a inclinação aqui da linha pisométrica, tá? Esse comprimento AC eu posso calcular ele, né, como sendo o comprimento real aqui desse trecho entre os dois pontos, tá? Multiplicado pelo cosseno de beta, tá? Bom, ΔH sobre L eu posso reescrever como sendo J, né, que é a minha perda de carga unitária. E aí fica esse J dividido por cosseno de beta, tá? Bom, através de uma transformação matemática aí, de relações trigonométricas, a gente pode reescrever essa equação aqui como sendo J vezes 1 mais tangente ao quadrado de beta, tá? Ou seja, a inclinação da minha linha pisométrica aqui, ela é sempre a minha perda de carga unitária multiplicada por um fator aqui, que ela é sempre maior do que 1. Ou seja, a inclinação da linha pisométrica é sempre um pouco maior do que a inclinação do terreno, tá? Bom, a princípio, essa diferença é muito pequena, tá? Só para inclinações muito grandes que isso vai fazer uma certa diferença, tá? A gente vai considerar aqui que a inclinação da linha pisométrica ela segue a inclinação do terreno, tá? E outra coisa que a gente vai fazer também é fazer uma representação da linha pisométrica média, tá? Então a gente vai pegar a carga piezométrica inicial, a carga piezométrica final e traçar uma reta entre esses dois pontos, tá? Ela é uma boa representação, né? Claro que ela vai variar aí de acordo com a topografia do terreno, né? Que a tubulação vai seguir, mas essa linha piezométrica média já vai dar uma ideia do que pode acontecer na nossa tubulação, beleza? Bom, outra coisa importante da gente ter em mente é a diferença entre a linha de energia e a linha piezométrica, tá? A linha de energia ela vai englobar a carga de pressão, a carga potencial, né? E a carga cinética. E a linha piezométrica ela engloba só a carga potencial, né? E a carga de pressão, tá? Então aqui nesse esquema, né, a gente tem uma tubulação com alguns acessórios, tá? E a gente quer tracejar, né, tanto a linha de energia quanto a linha piezométrica. A linha cheia aqui é a minha linha de energia e a linha tracejada é a minha linha piezométrica, tá? Então a minha carga potencial aqui ela é constante, né? Eu tenho uma tubulação na horizontal, tá? Ela é constante. Eu tenho aqui a minha carga de pressão, tá? E aqui tracejada a minha linha piezométrica. Bom, logo aqui na entrada da tubulação já tem uma perda de carga localizada,
Então, a minha carga de pressão aqui ela já dá um salto para baixo, tá? A minha bomba, ao contrário, ela insere energia no sistema, ela dá um salto para cima. E a cada acessório que eu passo, né, eu tenho uma perda de carga localizada, eu tenho um degrau aqui, tanto na minha linha de energia, como na minha linha piezométrica. Tá? O ponto interessante da gente observar é quando a gente tem uma mudança de diâmetro. Tá? Então, nessa seção aqui, eu estou passando de um diâmetro menor para um diâmetro maior, ou seja, eu estou passando de uma velocidade alta para uma velocidade baixa. Tá? Então, eu tenho uma queda na minha linha de energia aqui, devido à perda de carga, e também a minha parcela cinética, que vai cair, mas eu tenho uma queda na minha linha piezométrica, mas eu tenho mais um ganho devido ao aumento de pressão aqui nessa seção. Tá? Como eu reduzo a velocidade, a minha pressão tende a aumentar, então ela tem um salto aqui um pouquinho para cima. Tá? No balanço, perda de carga e aumento de pressão, aumento de pressão um pouquinho mais significativo. Tá? Então, isso pode ocorrer aqui na nossa linha piezométrica, nesse caso de mudança de diâmetro. Tá? Notem que fora a inserção de energia aqui pela bomba, né, a linha de energia ela sempre vai caindo. Tá? Então, eu sempre vou perdendo energia ao longo do escoamento. Tá? A linha piezométrica não. Se eu tiver essa diferença aqui, essa mudança de diâmetro, eu posso ter essa alteração aí. Beleza? Então, tenha em mente isso. Bom, então vamos estudar os casos aqui, né? Que a gente pode ter os diferentes tipos de traçados que podem ocorrer na nossa tubulação, tá? Aqui a nomenclatura, né? Eu coloquei aqui o que cada sigla significa, né? Mas a LPE é a linha piezométrica efetiva, né? Ou seja, a linha piezométrica é calculada manometricamente, e a linha LPA é a linha piezométrica absoluta, que aí eu considero a pressão atmosférica. Então, elas são paralelas aqui, né? Só defasadas da pressão atmosférica. A mesma coisa com o PCE e o PCA, tá? São os planos de carga efetiva e o plano de carga absoluto, né? Que são aí a carga que a tubulação vai estar sujeita, né? Quando eu não tenho escoamento, tá? Então, eu tenho a carga aqui do reservatório atuando sobre toda a tubulação quando eu não tenho nenhum escoamento, tá? Bom, então a primeira situação, a minha tubulação, que é essa linha aqui mais cheia, ela está abaixo da LPE, LPA, PCE e PCA, tá? Então, se eu for calcular a minha pressão, né? Eu tenho aqui na minha tubulação, né, a carga potencial, a diferença aqui com a linha piezométrica seria a minha pressão. Tá? Então, estando a tubulação totalmente abaixo da linha piezométrica efetiva, eu tenho uma pressão manométrica positiva em toda a minha tubulação. Tá? E essa é a situação ideal que a gente busca. Tá? Sempre que a gente conseguir, a gente vai escolher um traçado que permita que a minha tubulação esteja totalmente abaixo da linha piezométrica efetiva. Tá? Mas num cenário real, isso pode não ocorrer. Tá? O caso 2, a linha piezométrica efetiva ela vai coincidir com a tubulação. Tá? Esse caso aqui é o caso de um canal. Tá? Então, uma galeria de esgoto, por exemplo, ela trabalha com a ação da gravidade atuando sobre a água, tá? Sobre o fluido, né? E aí esse aqui é o caso de conduto livre, né? Que aí vocês vão estudar em hidráulica 2, tá? Então, quando a linha piezométrica efetiva coincide com o traçado da tubulação, né? Eu tenho a pressão atmosférica atuando no escoamento, né? E a gente viu que isso é um escoamento como conduto livre, tá? Então, essa situação não é muito relevante aqui para a gente em hidráulica 1. Bom, o terceiro caso, a nossa tubulação, em um determinado ponto, ela vai estar acima da linha piezométrica efetiva, tá? Mas ela vai
permanecer abaixo da linha pesométrica absoluta, do plano de carga absoluto e do plano de carga efetivo, tá? Então, aqui na nossa figura, esse trecho aqui que está abaixo da linha pesométrica efetiva, né, é esse trecho APB, né? Linha pesométrica é essa aqui, tá? E aqui eu tenho o meu trecho APB acima da linha pesométrica. Bom, o que vai acontecer, né? Vamos verificar as pressões. Se eu pegar esse ponto aqui, a minha pressão é a diferença aqui do nível da tubulação até a minha linha pesométrica. Então, esses valores aqui, todos são positivos. Na hora que chega em A, eu tenho aqui a minha carga de posição, mas para eu chegar na linha pesométrica, né, eu tenho que começar a adicionar depois aqui valores negativos, tá? Então, o que vai acontecer aqui no trecho APB é que eu vou ter uma operação com pressão negativa, tá? A princípio, não tem nenhum problema dessa operação ocorrer com pressão negativa nesse trecho, tá? A tubulação vai operar normalmente, mas o que pode ocorrer, como eu tenho uma pressão negativa, eu posso começar a ter acúmulo de ar aí, né? E pode chegar num ponto que a pressão nesse trecho aqui atinja um valor igual da pressão atmosférica, tá? E aí a minha linha pesométrica ela vai reduzir a inclinação dela aqui, tá? E aí nesse ponto aqui ela vai coincidir com o traçado da tubulação, tá? A hora que ela coincide, né, quer dizer que esse ponto aqui está com a pressão atmosférica, tá? Bom, então nesse caso, se entrar muito ar e eu atingir a pressão atmosférica aqui no ponto P, a minha linha pesométrica ela vai reduzir a inclinação dela, né? Se eu reduzo a inclinação da minha linha pesométrica, quer dizer que eu estou reduzindo a inclinação, né, a perda de carga unitária, tá? Se eu estou reduzindo a perda de carga unitária, quer dizer que eu estou transportando uma vazão menor nesse mesmo sistema, tá? E isso é prejudicial para a operação, né? Se eu determinei que eu quero operar, por exemplo, com 50 litros por segundo e chegou nesse ponto aqui de entrada de ar, eu começo a operar com 30 litros por segundo, isso é prejudicial ao sistema, tá? Então, a partir daqui do ponto P, eu vou ter uma operação em conduto livre até o ponto X, né? Que aí a tubulação entra sob pressão de novo, né? Que é quando a linha pesométrica readquire a declividade inicial aqui, tá? Bom, o que pode ser feito para contornar esse problema, né? Ou para evitar esse problema? A primeira opção, né, seria tentar vedar ao máximo esse trecho aí para evitar a entrada de ar, tá? A segunda opção, que seria uma opção mais segura, seria colocar uma caixa de passagem aqui no ponto P, tá? A caixa de passagem é basicamente um mini reservatório, tá? Onde eu vou ter a pressão atmosférica atuando aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Desse meu reservatório R1 até esse reservatório, até essa caixa de passagem aqui no ponto P, eu vou ter uma inclinação da linha pesométrica baixa, tá? Então, ela vai estar pouco inclinada. Então, para eu transportar, como no exemplo eu falei, né, 50 litros por segundo, eu vou ter que escolher um diâmetro bem grande, tá? Porque eu não tenho muita energia para dissipar no escoamento aqui, tá? Bom, do ponto P até o meu reservatório D, eu vou ter uma inclinação bem grande, tá? Maior do que essa aqui inicial, né, que a gente teria, tá? E aí eu posso reduzir o diâmetro, tá? Porque eu vou ter mais energia para ser dissipada, tá? Então, muito provável que eu tenha um custo maior, né, do que colocar uma tubulação única e operar com pressões negativas, porque eu vou ter o custo adicional da caixa de passagem e provavelmente as tubulações também vão ficar um pouco mais caras, mas elas meio que se compensam, né? O trecho inicial aqui de ser um diâmetro um pouco maior e o trecho final com um diâmetro um pouquinho menor, tá?
mas aí pelo menos eu garanto que eu vou operar sempre com a vazão de projeto que eu escolhi, tá? Então, esse caso aqui, ele é um caso problemático, mas não muito problemático, tá? Bom, no caso 4, eu tenho que a tubulação ela vai cortar a linha pesométrica efetiva e também a linha pesométrica absoluta, tá? Nesse caso aqui, se isso ocorrer, eu não tenho outra opção a não ser colocar a caixa de passagem aqui, tá? Se eu não colocar, a linha pesométrica aqui ela vai se alterar. Aqui no ponto F ela vai atingir a pressão atmosférica, como no exemplo anterior. Eu vou ter um trecho com conduto livre e depois, novamente, ela vai readquirir a declividade e operar sob pressão, tá? Então, nesse caso aqui, quando isso ocorrer, a minha opção ou é deixar esse trecho aqui trabalhar como conduto livre, mas aí eu não vou operar com a vazão que eu quero, tá? Ou colocar a caixa de passagem aqui e operar, dimensionar, né, fazer o dimensionamento separado do trecho AF e depois do trecho FB, tá? Essa é a melhor solução, tá? Então, esse caso aqui ele é muito mais problemático do que o caso anterior, tá? Eu não vou ter a operação que eu desejo sem instalar a caixa de passagem, beleza? Bom, nesse caso 5 aqui, o que está ocorrendo é que a nossa tubulação ela vai estar acima da linha pesométrica efetiva e acima do plano de carga efetivo, tá? Então, ela vai cortar aqui a nossa linha pesométrica e também o plano de carga efetivo, tá? Então, como no exemplo anterior, né, esse trecho todo aqui, ele vai estar operando com pressões negativas, tá? O problema é quando eu quero começar a encher a minha tubulação, tá? Então vamos imaginar aqui que nesse ponto L eu tenho uma válvula, né? Eu fechei e aí eu abri uma válvula aqui em R1 para começar a encher a tubulação, tá? Se a gente pensar aqui lá da hidrostática, né? Esse nível de reservatório aqui só vai permitir que a água chegue até esse ponto inicial aqui, G, tá? E aí esse trechinho aqui, ele vai ficar seco, tá? Esse trecho G e F aqui, ele não consegue ser cheio, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que encher a tubulação com água, né? Esse procedimento a gente chama de escorva, tá? E aí a gente precisa de um equipamento auxiliar, né? Uma bomba para encher toda essa tubulação. Mas nesse caso aqui, depois que a tubulação estiver completamente cheia, ela vai conseguir operar normalmente por gravidade sem que a bomba precise ser ligada, tá? Porque a gente ainda vai estar com uma pressão absoluta, né? Aqui a linha de carga absoluta, acima da tubulação, tá? Então esse trecho aqui, GEF, ele precisa ser cheio através de uma bomba, tá? E é o procedimento de escorva que a gente chama. Depois que a gente fizer isso, a tubulação opera normalmente, todo esse trecho aqui com pressão negativa, mas ele opera, tá? Esse aqui é o princípio de funcionamento de um sifão, tá? E um sifão acontece exatamente isso aí, tá? Ele só começa a operar depois que a gente faz o primeiro enchimento aqui desse trecho, tá? Esse caso ele é muito parecido com o caso 3, né? Mas ele é um pouquinho mais crítico, por quê? Porque no caso 3 a gente ainda admite uma certa entrada de ar, tá? A gente consegue operar. Nesse caso aqui, qualquer entrada de ar no trecho aqui com pressões negativas, a operação do sifão ela já vai parar, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter uma ótima vedação do trecho para a gente poder ter a operação correta, beleza? Então, em alguns casos a gente precisa fazer isso, mas se puder evitar, né, é uma situação melhor, porque essa situação aí, ela é bem problemática.
Bom, e por fim, né, o último caso que a gente tem, esse caso 6 aqui, a nossa tubulação, ela vai cortar ali todas as linhas, né, a linha piezométrica efetiva e absoluta, e o plano de carga efetivo e o plano de carga absoluta, tá? Nesse caso aqui, a única opção que a gente tem é colocar uma bomba aí no início da instalação, tá? Para elevar aqui toda a nossa linha piezométrica, né, efetiva, acima desse ponto, tá? E aí depois eu vou perdendo energia, mas aí eu já transpus esse ponto mais alto aí da tubulação, tá? Então, nesse caso aqui que a gente tem o corte de todas as linhas, a gente vai precisar instalar uma bomba, beleza? Então, sempre que a gente for fazer o dimensionamento da tubulação, a gente também tem que fazer a verificação aí de como que ela vai ser instalada para verificar se tem algum problema operacional que vai ocorrer.